Nos anos 80 eu era frade capuchinho, então eu era educador popular aqui nas áreas de ocupação. Depois a gente continuou morando, né? Hoje moro ainda numa vila irregular que conquistou a posse da terra há 26 anos. Virou a referência nacional do nosso advogado Jacques Antucci. Antes da Constituição de 88 ele conseguiu jurisprudência, né? Onde a posse venceu a propriedade da terra. E fui presidente lá por 3 períodos em diferentes momentos desta associação. Já participei da UANCA também. E agora, nesse último período, a companheirada aí me elegeu vereador porque cerca de 30% dos moradores de Canoas vivem em áreas irregulares. E um dos grandes projetos da administração que assumiu é ter programas e políticas concretos de regularização urbana, melhoria e qualificação. O companheiro aqui, Valério, sempre chama de Valério, ultimamente apresenta ele como Wilson, né? Levantou uma série de questões, mas provocam e encostam a gente, né, para ajudar a aprofundar, porque em grande parte elas são pertinentes, mas eu vou procurar me ater ao tema que foi proposto aqui. E eu gosto sempre de refletir em cima da prática da gente. Eu acho que nós que temos, todos nós, e acho que vocês também, não dá para dizer ninguém mais, ninguém menos, mas nós temos que aprender a refletir as nossas caminhadas. Eu, desde que me conheço por gente, como gente pensando as coisas, eu sempre acho que a vida toda é um processo. Por mais que a gente estude, por mais que a gente debata, dialogue, é um permanente aprendizado. Então eu acho uma incoerência a gente não refletir a partir de experiências pessoais, áreas, né, que a gente tem participado ou que tem conhecido. E aí no tema do OP eu gostaria de trazer 2 momentos. Eu tive a felicidade de 1989, no primeiro ano da administração popular de Porto Alegre, de ser morador da Ilha da Pintada. E foi a minha primeira... E lá a gente participava da organização dos catadores, ajudamos a fundar associações de catadores, havia associações de moradores e a Prefeitura de Porto Alegre iniciou o processo de discutir com a comunidade e implantar o orçamento participativo. E o segundo momento é agora, onde a gente aqui na cidade de Canoas também no ano passado tivemos o primeiro ano da experiência do OP. Então vou falar um pouco de lá, um pouco daqui, depois tirar alguns desafios e alguns limites nesta relação entre o movimento popular e o orçamento participativo. Mas de antemão, quero dizer que o orçamento participativo só fortalece o movimento popular, sobretudo na sociedade. E eu vou demonstrar que isso é verdade. E quem pensa o contrário está muito equivocado ou tem interesses outros que não são interesses justificáveis na defesa do que deve ser uma associação de moradores e um movimento comunitário. Em segundo lugar, eu sempre digo que uma associação de moradores é uma ferramenta da sociedade civil a mais abrangente territorialmente que existe. Porque ela tem uma identidade e por isso eu sempre, Oswaldo aqui sabe, eu sempre comprei uma briga muito grande quando, por divergência de liderança comunitária, começa a se criar mais do que uma associação, uma vida e uma luta. Eu sempre fui ferrenho crítico disto, porque acho que a identidade de uma associação de moradores, eu sei que em alguns bairros já não é mais possível existir tanto, então você tem outros instrumentos que estão sendo criados, conselhos comunitários, mas tem que ter uma unidade, porque cada história de vila, cada história de bairro é uma história diferente. E as necessidades, as demandas, aquilo que, como o Valério disse, a coisa material que justifica, né, cidadãos de determinados territórios se reunir numa associação para encaminhar suas demandas, elas são diversas, são diferentes.
mesmo que não sejam só as demandas do território, que sejam da cidade, que sejam do Estado, que seja do país, que quando tem uma questão de saúde, né, do serviço, da educação, da moradia, mesmo assim, o atendimento dessas demandas, elas são diferentes. Então, esse princípio para mim é básico. Bom, falando um pouco lá em Porto Alegre. Inclusive hoje de manhã, estava uma atividade onde estava o Fedose, o Luciano Fedose, junto com a Iria Charão, eram os dois dirigentes da Prefeitura de Porto Alegre que começaram o processo do orçamento participativo. E estava ouvindo algumas pontuações do Fedose, e o pessoal não se refere muito, mas no início nós nem tínhamos ideia de orçamento participativo. Em 1989, a primeira coisa que foi feita em Porto Alegre foi feito o seguinte: foi feito um processo onde se desafiou as comunidades a fazer um processo de eleição de delegados para o governo. Nem se tinha ideia do orçamento que temos hoje, a centralidade do orçamento público. Você tinha isso. Era mais forte a ideia da participação. Era envolver a sociedade para participar do governo. Isso de participação. E Porto Alegre saía-se de um governo populares, onde a questão dos conselhos era muito forte. Os conselhos eram fortes. Então, naquele momento, na Ilha da Pintada, a Associação dos Moradores estava na mão de uma pessoa já há anos. Então era uma coisa assim, era uma pessoa e 2, 3 na diretoria, E o processo já criou uma primeira crise, porque o processo de eleição de delegados foi um processo onde se chamou igrejas lá, católica, centro banco, Batuque, se chamou a colônia de pescadores lá, que o Valdir foi conselheiro há muitos anos, Conheci o Valdir ainda como membro, e acompanhei o aprendizado dele no movimento comunitário. O Valdir foi uma referência forte depois na Copeixa, hoje em dia onde é que anda? Está lá ainda? E aí eu me recordo o Luciano e a Iria chegarem e apresentarem a proposta do aumento. E aí nós tivemos um prazo de 20 dias, onde se inscreveram lideranças das mais variadas entidades, mas não tinha critério de entidade. E aí se fazia a campanha, tinha inclusive o nome das pessoas que votavam nos postos e tal. E se elegia as pessoas que iriam participar desse tal de processo de orçamento participativo. Então, naquele momento já criou uma primeira crise, porque a Associação de Moradores não era representativa. E saíram vários delegados. E aquilo também, depois, foi um processo, inclusive, que fortaleceu a retomada lá da Associação de Moradores da Ilha da Pintada, e de outras entidades, como a própria dentro da zona, na colônia de pescadores, surgiu essa cooperativa e outras. Então, veja, um processo de participação. Na época, nós não tínhamos a questão do aumento, mas teve um processo de mobilização. Bom, agora aqui em Canoas, a minha leitura aqui do processo de Canoas. O processo aqui em Canoas acontece onde já aqui, embora não tínhamos orçamento participativo do município, houve aqui a experiência do orçamento participativo no governo estadual. Inclusive o Oswaldo na época era um dos estimuladores disso. E recordo que na época já, aquelas associações de moradores que compreenderam o orçamento participativo como um momento de mobilização para as demandas, essas associações também se fortaleceram. Foi inclusive um momento de retomada. Na época, o Fábio também, aquelas associações que mobilizaram, se participaram, elas tiveram uma possibilidade de demandar, de caminhar demandas, porque aqui o costume era reivindicar, tinha que mobilizar e lá brigar com o poder público. Então, pela primeira vez, as associações de moradores tiveram essa experiência de apresentar, de mobilizar as pessoas para as assembleias. E isso criou um fortalecimento, inclusive permitiu uma oxigenação